igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Primeiramente quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Hoje nossa primeira agenda de 2026. Meu Deus. E eu quero já desejar 2026 de milagres sobre a vida de cada um de vocês. Eu sou o Bispo Maurício Aracá, presidente do Ministério Pentecostal ID, e vim juntamente com a minha esposa, a cooperadora Rayane, para juntos adorarmos ao Senhor. Agradeço a missionária Fabrícia pelo convite, pastor Bernardino pela confiança e a todos os irmãos aqui presentes. Amados, hoje eu vou focar mais na ministração da palavra do Senhor, pois o Senhor tem uma palavra para o meu e o teu coração. Glória a Deus, aleluia. Abra vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 7. Foi passado, que hoje é o culto da família. E eu sou muito sistemático em relação a isso, a tema de culto, a tema de campanha, porque a pessoa, o pastor, o dirigente orou para ser colocado um tema no culto, numa campanha, é porque Deus quer falar através desse tema. E hoje é culto da família. Glórias a Deus! E hoje nós vamos falar sobre uma família que foi salva. Gênesis capítulo 7. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Glória. Somente esse versículo, pode sentar, igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados, tem muitos que conhecem esta mensagem, às vezes de uma forma rasa, ou muito falado e cantada em cultos de criança. Mas se nós formos analisar todo o contexto desta palavra, é uma palavra que nos mostra até mesmo a interpretação daquele grande dia. Olha o que Deus falou para Noé aqui no capítulo 7. Porque eu vi que tu és justo nesta geração. Uma geração daquela época que estava contaminada pelo pecado. Uma geração onde aconteceram várias aberrações. Uma geração que o Senhor mesmo tinha falado que o pecado era tanto que até mesmo bateu um arrependimento da parte de Deus, uma tristeza profunda da parte de Deus. Mas havia um justo naquela geração, Glória a Deus. chamado Noé. Oh, glória. E Deus já havia mostrado para o seu pai, Lameque, que Noé teria um grande chamado. Em Gênesis, capítulo de número 5, versículo 29, Lameque, pai de Noé, pegou e falou assim, ao qual chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e dos trabalhos de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque já estava ali falando e profetizando o que Noé se tornaria. Noé foi um homem justo, aonde o pecado havia contaminado. E no mundo de hoje, meus queridos, aonde muitas vezes a consciência da carne fala mais alto, Deus, na tua santa e poderosa palavra, já no Novo Testamento, nos alerta no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, numa terra que os próprios prazeres estão sendo prioridade, numa terra que o dinheiro está sendo prioridade, numa
com o que comer. Aleluia, porque se Deus sustentar os passarinhos, Ele vai deixar você na mão. A palavra do Senhor diz no Salmo, número 37, verso 25. Fui moço, mas hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo perecer, e nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus. Aleluia. Quando você anda na justiça de Deus, você se torna justo. Aleluia, Deus, glória. Em Salmo 37 também vai nos dizer que o justo herdará o reino que há no céu, mas os ímpios desaparecerão. Ímpio não é quem não conhece lá fora, não. Ímpio é quem está dentro e não pratica. Ímpio é quem conhece, mas não pratica. Aleluia. Os ímpios não vão ter paz, porque conhece, mas não quer seguir. Aleluia. O ímpio é aquele que anda na impiedade. Aleluia. Um dos motivos que torna você uma pessoa ímpia é a falta de perdão. A palavra do Senhor diz quando você não é piedoso. Aleluia. Você não está praticando a palavra do Senhor. Aleluia. Não adianta me vestir como ovelha. Não adianta ter veste de ovelha, mas por dentro eu ser lobo. Não adianta eu vestir como um trigo, mas por dentro eu ser joio e não ter conteúdo nenhum. Não adianta ter somente barulho, mas eu não tenho a palavra, mas eu não tenho uma vida consagrada com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Noé foi visto como justo sobre aquela geração. E a promessa não foi só para Noé. A promessa foi para Noé, foi para sua casa, foi para os teus filhos e para as esposas dos teus filhos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quando Deus falou para Noé construir aquela arca, quem é justo obedece. Não tem como eu falar que sou justo, mas eu não sou ensinável. Não tem como eu falar que sou justo, mas eu sou melhor do que todos. Não adianta eu falar que sou justo, mas eu prego melhor que fulano, eu canto melhor que ciclano. Não tem como eu falar que sou justo se eu não tenho humildade de obedecer. Noé foi visto como justo, e a palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 6, versículo 22: assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Aleluia. Às vezes obedecer, muitas das vezes, parece loucura para os homens. Quem imaginaria uma arca sendo construída? Era tomado como louco. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, a palavra do Senhor nos diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É verdade. Aleluia. E é por isso que Deus tem levantado jovens. E é por isso que Deus está quebrando o protocolo. Deus tem levantado mulheres que são muito, aleluia, criticadas por pregar, por fazer a obra do Senhor, porque não pode isso, não pode aquilo. Deus tem levantado juventude para pregar, porque se você não quiser pregar, até as pedras vão pregar se for necessário. Mas a palavra do Senhor vai ser pregada até os quatro cantos da terra, para que naquele grande dia não haja desculpa de falar: eu nunca conheci o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Para você se considerar justo, primeiro tem que entregar o quê? O teu caminho. Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor. Depois, segundo tópico, confia nele, e ele tudo fará. Não tem como eu dizer que confio em Deus se eu não entreguei a minha vida a Ele. Como que eu vou dizer eu acredito, eu confio em Deus, mas eu não quero me entregar? Eu confio em Deus, mas eu quero viver do meu jeito. Sendo que Jesus ele pegou e falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aleluia. Tome a tua
cruz e siga-me. Ô, glória. Glória a Deus. Como que eu vou dizer que eu confio se eu não entrego? Não entrego para Deus? 1 Pedro 5,7: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, Glória a porque Deus. Ele tem cuidado de nós. Ô, glória. Quem confia, entrega. É o primeiro passo para você andar na justiça de Deus, é confiar. Todo mundo ama o Salmo 91, às vezes deixa a Bíblia empoeirada, aberta no Salmo 91, como se fosse um amuleto. Mas você percebeu uma coisa que começa com uma condição no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai poder descansar na sombra do Onipotente. Mas primeiro, Aleluia, Jesus. eu não vou para igreja nenhuma, porque a igreja somos nós. Não vou participar de igreja, porque a igreja somos nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que vive na presença de Deus. O salmista falou: quem dera eu pudesse morar todos os dias na casa do meu pai. Glória a Deus. Não tem como você dizer que é soldado e não comparecer ao quartel. Habita na presença do Pai. Habita no esconderijo do Altíssimo. Entrega o teu caminho para o Senhor, porque aí sim você vai ter descanso para a tua alma. Aí poderá dizer: o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele Ô, confiarei. glória. Aleluia. Amados, existem alguns equívocos de algumas pessoas que falam que Noé demorou 100 anos, 120 anos para construir a arca. Só que a Bíblia não me dá a menção do período exato que a arca foi construída. Por quê? Quando Deus fez a promessa para Noé, quando Deus falou para Noé, Noé tinha 500 anos, já tinha a Sem, a Cã e a Jafé, os teus filhos, e aqui já falava que ia ser a promessa para ele, para os filhos e para a esposa dos filhos. E 2 anos depois do dilúvio, Aleluia. o filho de Noé já estava com 100 anos. Ou seja, quando aconteceu o dilúvio, o filho de Noé, que era 100, lá em Gênesis capítulo 11, versículo 10, diz assim: essas são a geração de 100. 100 era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Quando o dilúvio aconteceu, 100, que não era o primogênito, já tinha 98 anos. Então vamos seguir o que a palavra está dizendo. Noé, quando recebeu o chamado de Deus, a Bíblia também fala que Noé foi pregoeiro da justiça. Mas como assim? Aonde fala isso? Sendo que quando Deus chamou ali a Noé, Noé obedeceu, e logo em seguida, no capítulo 7, Deus já pega e fala para Noé que ia entrar na arca, ele e a família dele. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então eu começo a analisar as pessoas perguntando: Noé, o que é que você está fazendo? Estou construindo uma arca. Por que, Noé? Porque Deus mandou. Mas por que, Noé? Porque vai vir um dilúvio. Aleluia. E quem não tiver na presença de Deus, e quem não se converter pelos maus caminhos, vai ser afogado desta terra. Ah, mas Noé, para com isso, rapaz. Você está delirando, rapaz. Para com isso. E ele continua pregando a justiça de Deus. Aleluia. Mas chegou o grande dia. Chegou Gênesis 7. Chegou o dia do acerto. Chegou o dia de separar joio de trigo. Chegou o dia da colheita. A Bíblia relata que Deus pega e fala
Em Gênesis capítulo 7 foi onde eu li. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Glória a Deus. Glória a Ele Deus. levou ali alguns casais de animais, 7 casais dos limpos e dos que não são limpos, 2. E entrou na arca. Quando entrou na arca, Noé já era da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E a Bíblia relata que quando chegou Noé, toda a sua família entrou na arca, entrou os animais, a porta da arca foi fechada de fora para dentro, não tinha maçaneta do lado de dentro da arca, porque Noé era um ser humano. Ao ver o desespero do povo, Noé iria querer salvar, mas Deus não põe o culpado por inocente. E o que o Senhor tem para falar, e está falando desde o começo desse culto, pastor, aleluia, quando a porta da arca se fechar, não vai adiantar chorar. Quando a porta da arca se fechar, não vai adiantar bater na porta da igreja. Quando a porta da arca se fechar, não vai adiantar espernear, porque o tempo de pregar ainda está acontecendo. Mas quando a arca fechar, vai ser fechada de fora para dentro. Não vai ser eu, não vai ser o pastor que vai fechar a porta, vai ser fechada de fora para dentro. E quem estiver dentro da arca vai ser salvo. Quem estiver fora da arca já vai ser condenado. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Entra tu e a tua casa, porque tu és justo diante desta geração. Aí eu começo a analisar lá no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31. E o carcereiro, pedindo luz, tremendo e temendo, prostrou-se ante Paulo e Silas, perguntando: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? O carcereiro queria salvar o pescoço dele, mas Paulo e Silas, numa sincronia que eu acho interessante, aleluia, Paulo e Silas não combinaram de falar aquela frase, mas a sincronia foi tão linda, eles falaram no mesmo momento: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Se você crê, vai ver a glória. Se você crê, vai ter salvação. Se você crê, você verá milagre dentro da tua casa. Aleluia, Deus. Glórias. Aleluia, Jesus. Eu creio, Jesus. Será que você é capaz de falar como Josué? Ou você está entregando a tua casa para o mundo? Está deixando o mundo entrar na tua casa? Seja sacerdote da tua casa. Aleluia, Jesus. Se vocês querem servir os deuses dos amorreus, o problema é de vocês. Mas eu e minha casa não. Aleluia. Josué capítulo 24, versículo 15. Vocês escolhem quem vocês querem servir: o Deus dos teus pais, o Deus dos amorreus, mas eu e minha casa não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.